Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, então vamos para matemática, exercícios complementares, aquele seu livrinho fininho, ok? Página 60. Olha aqui, ó. 60, ok? Exercício 4. A equipe de atletismo do Clube São Gonçalo treina em diferentes períodos, conforme o descrito aqui. De manhã, treinam 3 atletas. Cada um percorre 2 quilômetros e realiza 5 séries de exercícios. No período da tarde, treinam 4 atletas. Cada um percorre 3 quilômetros e realiza 4 séries de exercícios. E no período da noite, treinam 7 atletas. Cada um corre 4 quilômetros e realiza 5 séries de exercícios. Com base nessas informações do texto, que lembra, aqui é um texto, certo? Complete a tabela. Então, olha, na aula passada, vocês tiveram que fazer o quê? Olhar um texto, quer dizer, olhar uma tabela e formar um texto. Agora é o contrário, você vai olhar o texto e fazer uma tabela, certo? Então, olha lá. Treino dos atletas do Clube de São Gonçalo. Então, você vai colocar aqui o período manhã, tarde e noite. Aí, na manhã, número de atletas, quilômetros percorridos e a série de exercício. Então, ó, vamos ver. Manhã, olha lá. 3 atletas, 2 quilômetros, 5 séries. Foi o que eu coloquei aqui, certo? E à tarde, ó, 4 atletas, 3 quilômetros e 4 séries. À noite, 7 atletas, 4 quilômetros e 5 séries. Fácil, né? É muito mais fácil você olhar uma tabela do que ler um texto gigantesco, não é? Olhou a tabela, a gente já interpretou todo o texto. Letra B. Qual é o período do dia em que cada atleta corre 3 quilômetros? Então, eu tenho aqui, ó, quilômetros, na parte do quilômetros, certo? Olhando aqui nos quilômetros, em qual parte do dia os atletas percorrem 3 quilômetros? O único que tem 3 é aqui, ó. E qual que é o período? Se você passar uma reta aqui, ó, é o período da tarde, certo? Quantos quilômetros correram juntos? Quilômetros, tá? Os atletas da manhã. Então, quantos quilômetros correram juntos todos os atletas da manhã? Então, nós temos aqui, ó. Na manhã, na parte da manhã, se você olhar aqui, ó, deixa eu mudar minha cor para você ver, entender melhor. Na parte da manhã, aqui, ó, 3 atletas correram quantos quilômetros? 2. Então, o que você vai fazer aqui, ó? 3 atletas vezes 2 quilômetros. Que é igual a quanto? Quanto que é 3 vezes o 2? 6, né? Então, quantos quilômetros os 3 correram juntos ao todo? 6 quilômetros, tá? Então, eu posso colocar aqui 3 vezes C, 3 atletas vezes 2 quilômetros, ou eu posso fazer 2 quilômetros mais 2 quilômetros mais 2 quilômetros, que é igual a 6 quilômetros. Certo, professora, mas por que você colocou 3 vezes o 2 quilômetros? Ó, porque tem 3 atletas. 2 quilômetros para um atleta, 2 quilômetros para o outro atleta e outro quilômetro para o outro atleta. Certo? Página 61, exercício 5. Jairo recebeu o seu boletim com as suas notas do último bimestre. Observe, português, ele tirou 8. Matemática, ele ficou com 9. Ciências, ele ficou com 7. História, ele ficou com 8. E geografia, ele ficou com 7. Certo? O que você vai fazer?
crie um texto que apresente as informações da tabela. Então, você viu aqui um texto e criou as informações na tabela. Agora, é o contrário, você tem uma tabela e você vai criar um texto com as informações que você está vendo aí na tabela. Então, o título do seu texto já está aqui, ó. Notas do boletim escolar. Então, você vai copiar esse título na primeira linha, porque é um título, ok? Você tem que ter o título do texto. Copiou aqui o título, você pula uma linha e vai escrever aqui o seu texto. Coisas curtas. Por exemplo, não precisa seguir os meus passos, as minhas informações. Crie as suas. Então, vamos lá. Você pode usar até o próprio título para começar o seu texto. Jairo recebeu seu boletim com as suas notas do último bimestre. Ele ficou em português com a nota 8, em matemática com 9, em ciências com 7, com história com 8 e geografia com 7. Jairo é um bom aluno. Tá vendo? Você vai criar um texto curto que tem as informações aqui da sua tabela, certo? Exercício da página 62. Nós vamos até a 65. Tadeu separou várias roupas, cobertores, toalhas e sapatos para doar a 4 instituições de caridade e pediu aos seus familiares que também fizessem doações. Observe na tabela a quantidade de peças recolhidas e doadas para cada instituição de caridade. Então, vamos observar aí a tabela. Doações para instituições de caridade. Este, então, é o título da tabela. Nome da instituição: Lar dos Anjos. Lar dos Anjos doou 32 peças. Lar Crianças Felizes doou 25 peças. Cantinho da Alegria doou 10 peças. Lar Acolhedor doou 47 peças. De acordo com a informação aqui da tabela, vamos responder a letra A. Qual local recebeu mais peças de roupa? E aí? O Lar Acolhedor. Se você olhar aqui, ó, o Lar Acolhedor é o que mais tem, 47, certo? Qual local recebeu menos peças e quantas peças foram? Então, menos peças, aqui, ó. Se você olhar, o 10 é o menor. Qual foi? Cantinho da Alegria. Quantas peças? 10 peças. Então, Cantinho da Alegria, 10 peças. Letra C. Quantas peças foram doadas no total? Então, você vai fazer o quê? Você vai somar tudo isso daqui, ó. Quanto que é 2 mais 5? 7. 7 mais 0, 0. 7. 7 mais 7, 14. Sobe 1. Sobe 1 aqui, põe o sinalzinho de mais, circula. Quanto que é 1 mais 3? 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. Quantas peças foram doadas no total? 114 peças, certo? Página 64, 63. Vamos lá. Página 63. Essa aqui é gostosa, essa atividade, porque fala de gráfico. Jandira percebeu que o valor da sua conta de água está muito alto. Para descobrir o que pode estar acontecendo, ela pesquisou informações sobre a quantidade de água gasta em cada atividade que realiza diariamente, certo? Então, olha quem eu tenho aqui, ó, que está miando, que ela está querendo o quê? Atenção! Mini, agora a mamãe tá dando aula, filha. A mamãe não pode dar atenção para você. Deixa eu ver se a sua patinha tá gostosa. Deixa eu ver. Ai, que patinha mais delícia, meu Deus. Dá tchau para as crianças. Tchau, crianças. Vou deixar minha mamãe trabalhar, tá bom?
Ai, que cara de mal-humorada. Mas ela é uma princesa. Fica aqui com a mamãe, então, fica. É. Vai dando esse horário, ela quer atenção, atenção, atenção. Que a mamãe ficou trabalhando o dia inteiro. E aí ela quer atenção, atenção. É difícil ter um bebezinho em casa. Vamos lá, turminha. Essa é a Mini. Bom, qual é a quantidade de água que gastamos em nossas atividades diárias? Vamos ver as informações do texto. Lembrando que a gente vai ler esse texto e vamos montar o gráfico em cima do texto. Então, veja a quantidade de água que você pode economizar em um dia. Essas informações são importantes para que a população utilize a água com responsabilidade e se conscientize sobre o desperdício. Se dermos descarga 8 vezes ao dia, ó, descarga 8 vezes ao dia, gastaremos 80 litros de água. Ao preparar um alimento, uma pessoa gasta em média 20 litros de água. A mesma quantidade que pode ser gasta ao limpar a casa. Então, para limpar a casa e dar descarga é a mesma quantidade de água. Quando lavamos louça 3 vezes ao dia, gastamos aproximadamente 60 litros. Ao escovar os dentes 3 vezes ao dia, uma pessoa gasta aproximadamente 5 litros de água. Gente, quando eu falo aproximadamente, não quer dizer que são 5 litros certinho de água que são gastas, ou 20 litros. Aproximadamente é algo próximo, certo? Então, observando esse texto que está aqui, nós vamos completar as informações do gráfico. Então, gastos de água por tipo de atividade diária. Descarga. Vamos lá, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Descarga. Eu falei para vocês que gasta quanto para dar descarga? Olha lá, ó, como ver. Descarga 8 vezes ao dia, gastamos o quê? 80 litros. Então, você vai pintar, né? Até chegar aqui no 80, certo? Pessoal, lembrando, o gráfico, quando a gente pinta gráfico, a gente pinta colorido. Cada barrinha a gente pinta de uma cor, certo? Então, façam assim também. Preparo de alimentos. Quantos litros de água a gente gasta para preparar um alimento? Olha lá, ao preparar um alimento, uma pessoa gasta, em média, 20 litros de água. Então, você vai aqui, ó, com outra cor e pinta 20 litros de água. Limpeza. E para limpar a casa, ó, mesma quantidade pode ser gasta, né, ao limpar a casa. Então, a mesma quantidade do quê? Daqui, né, da descarga. Então, você também vai pintar aqui 20. Tá vendo que eu uso cores diferentes? E para lavar a louça? Olha lá, lavamos a louça 3 vezes ao dia, gastamos aproximadamente 60 litros. Então, você vai pintar a sua barrinha no 60, ó. Prestem atenção, tem os pontinhos te ajudando a chegar aos 60. E a higienização dos dentes? Você escovar os dentes. Então, olha lá. Ao escovar os dentes 3 vezes ao dia, uma pessoa gasta aproximadamente 5 litros de água. Então, você vai vir aqui e vai pintar no 5. Aqui, a professora fez, porém, não fez no 5. Aqui é o 10, ó. Aqui é o 10. Então, você tem que pintar metade aqui, ó. Então, a sua água vai vir aqui, ó. Metade do 5, tá? Não vai ser o 10 inteiro. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Então, aqui, ó, aqui tá no 10. Você vai pintar metade disso daqui, ó. É aqui só, certo? Então, você vai pintar aqui só a metade do 10, ok? Página 64 agora. Marlene pretende iniciar a faculdade no próximo ano. Para isso, procurou saber quais profissões estão em destaque atualmente. Lendo o texto que ela encontrou no jornal com os cursos mais procurados pelos estudantes do ensino médio e o valor aproximado da mensalidade de cada um. Então, o título
do texto. Quanto custam, em média, alguns dos cursos mais procurados atualmente? De acordo com as informações do site Quero Me Formar, os 5 cursos mais procurados pelos estudantes do ensino médio, os valores de suas mensalidades são: Direito, R$ 650. Administração, R$ 500. Enfermagem, R$ 550. Engenharia, R$ 750 e nutrição, R$ 600. A cada ano, novos cursos surgem e a procura pelos já existentes pode mudar de acordo com a demanda do mercado. Então, pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer? Pegar as informações aqui deste texto e passar para o gráfico, ok? Então, vamos lá. Olha lá, Direito, o curso de Direito. Quanto que custa o curso de Direito? Ó, se você olhar aqui, Direito custa quanto? R$ 650. Ô, professora, mas aqui não tem 650, só tem 600 e 700. Vamos pensar então, 650 não fica no meio dos 600 e dos 700? Aqui no meio, ó. Então, você vai pintar a sua barrinha, tá? Até aqui no meio, ó. Certo? Dessa informação. Bom, e a administração? Quanto custa a administração? Olha aqui, ó, R$ 500. Então, você vai procurar aqui onde está o R$ 500 e vai pintar sua barrinha nos R$ 500. Aí é mais fácil. Enfermagem, olha o valor da enfermagem, 550. Ô, Pro, mas não tem 550, tem 500 e 600. Então, 550 no meio, tá bom? Que é metade, olha lá, ó. 550. Se você passar uma linha imaginária aqui, ó, vai dar mais ou menos 550. Engenharia. Deixa eu apagar essa linha aí que eu fiz, senão vocês vão ficar confusos. Engenharia custa aqui, ó, R$ 750. Professora, quer descer, Mini? Deixa eu descer a Mini aqui, peraí, galera. Vai, pronto. Professora, não tem 750, só tem 700 e 800. Então, a gente sabe que 750 tá aqui para aproximadamente ali no meio, ok? Então, ó, se você passar uma linha imaginária aqui, ó. Opa, que a minha linha saiu super torta. 750, certo? E nutrição, R$ 600. Nutrição, R$ 600. Você vai pintar aí no 600 fica muito mais fácil, certo? Então, vendo que o meu gráfico, ele fica todo colorido. Fica muito mais fácil as informações. Agora, eu pergunto para você, é muito mais fácil você saber a informação lendo esse texto gigante ou somente olhando o gráfico? Somente olhando o gráfico é muito mais fácil. Tanto o gráfico como a tabela é muito mais fácil do que você ter que ler todo um texto, ok? Última página, 65, última página de hoje. Tânia gosta muito de bichos e tem, deixa eu achar aqui, e tem 4 animais de estimação. 4 animais de estimação. Observe a tabela a seguir e o tempo médio de vida de cada espécie. Quer dizer, tempo médio de vida é tempo mais ou menos até quanto eles vivem, esses animais vivem, certo? O coelho vive em média 8 anos. O gato vive em média 16 anos. Isso aí eu falo que é mentira. Em média, né? Quando eu falo em média, é mais ou menos. Só minha gata tem 18 anos e ainda ela tem 5 vidas, ok? O cachorro vive em média 15 anos e a calopsita vive em média 12 anos. Então, o que eu quero que você faça? Nós, até agora, nós passamos texto para tabela, texto para gráfico. Agora, você vai criar um texto olhando na tabela. Pessoal, tudo isso que a gente está fazendo é revisão do que vocês já estudaram. Então, vocês já sabem, certo? Então, o que você vai fazer? Aqui é o título do seu texto, ok?
Então, você vai pegar o título do seu texto, vai colocar ele aqui na primeira linha. Aí, você vai pular uma linha e você vai escrever seu texto de acordo com as informações da tabela. Uma dica, use o próprio título para você iniciar o seu texto. Então, por exemplo, Tânia gosta muito de bichos e tem 4 animais de estimação. Ela vai dizer o tempo médio de cada espécie de animais. Exemplo, coelho vive em média 8 anos, gato 16 anos, cachorro 15 anos e calopsita 12 anos. Gente, algo simples, não tem que ficar quebrando a cabeça, se matando, não, são informações simples, ok? Bom, um beijo para vocês e até a próxima aula, certo?